Colo de amiga. Oi, amigas! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem, mas eu tô meio caótica. Eu sou uma pessoa tão acostumada com o caos que quando as coisas estão tranquilas, eu fico muito desconfiada, sabe? Esperando sempre o pior. E isso, amigas, tem muito a ver com o fato de eu sempre querer cuidar de todo mundo e não prestar atenção em mim. De um lado do meu inconsciente que talvez eu nunca tenha prestado atenção, desse meu desejo doloroso de querer ser a heroína na vida das pessoas. Desde muito nova, nessa minha busca de ajudar os meus pais, a minha família, eu aprendi a deixar os meus desejos e os meus problemas de lado para poder ser apoio das pessoas, que eu amava. E agora, na vida adulta, por mais que eu tenha crescido e aprendido um monte de coisa, eu percebo que esse desejo, ele ainda não desapareceu. Ele ainda me angustia, sabe? Que nem um monstrinho assim que fica ao lado do nosso ouvido sussurrando. O meu desejo de ser heroína quase sempre fica assim, fazendo com que eu tente salvar alguém que está distante às vezes, nem pediu a minha ajuda, mas porque eu vejo a situação, eu quero ir lá e quero tentar resolver. Mas o mais engraçado disso tudo, minhas amigas, e irônico, é que quando eu tô passando por uma situação assim, de caos, que eu tô sentindo tudo dentro de mim revirando, ao mesmo tempo que eu quero resolver, quando eu resolvo e as coisas ficam, entre aspas, no lugar, eu começo a achar esquisito. A minha psicóloga, ela até diz pra mim, eu tenho compartilhado muito das minhas sessões aqui, mas isso é algo que realmente ficou. Carlinha falou em uma sessão que pra mim o caos, ele é uma zona de conforto. E todas as vezes que eu me vejo saindo de lá, eu dou um jeito de voltar pra aquele poço, sabe? Essa semana eu lidei com alguns conflitos de comunicação com alguém que eu amo demais e quase nunca a gente discute, briga e tal. Mas recentemente ocorreu e apesar da dor, da tristeza, de magoar e ser magoada por alguém que a gente ama, aquele caos pra mim é um terreno muito conhecido e eu tenho uma facilidade assim imensa em me apegar a ele e quando eu vejo, amigas, eu já tô em um lugar muito profundo, sendo cruel comigo e cruel com o outro. E mesmo quando eu tô em um momento de muito caos por dentro, se alguém chega pra mim e pede uma ajuda, eu ignoro tudo que eu tô passando e eu vou lá e ofereço essa ajuda. Não como forma de, eu vou fazer isso aqui pra distrair, mas em um lugar mais perverso de eu preciso fazer isso pra que essa pessoa entenda que eu sou muito importante na vida dela, que eu faço a diferença e quem sabe assim, ela não deixe de me amar. Coisas que passam na minha cabeça caótica. E todas as vezes que você tenta ser heroína de alguém, você lida justamente com isso, com o caos. Esse final de ano, ele é uma época um pouco mais difícil pra mim. Pela primeira vez, eu vou passar o Natal com amigas aqui em São Paulo. A Cajuzinha, ela precisa receber alguns cuidados ainda específicos e eu vou precisar ficar no Natal. Cajuzinha é minha gata, pra quem não sabe. E eu insisti muito pra minha mãe vir pra cá, pra passar o Natal comigo, sabe? Queria tentar ali resolver como seria esse Natal dela e tal. E eu fiquei muito imersa nessas últimas semanas, tentando administrar essa situação, até que ontem, quando eu fui escrever o diário, eu fiquei pensando assim, nossa, eu tô chorando, desculpa, amigas. Eu fiquei pensando assim, o que é que eu espero do meu Natal, sabe? Do meu Natal, já que eu vou estar aqui com Caju, vou estar com amigas que eu fiz aqui. O que é que eu espero desse Natal, assim, pra mim? E aí eu comecei a montar uma lista de coisas que eu realmente desejo fazer. Um salpicão, mas sem uva passas, porque eu sou contra, amigas. Me desculpem. Quero fazer umas comidinhas gostosas, sabe? Quero me fantasiar junto com Cajuzinha, comprar umas coisinhas de Mamãe Noel pra ela. Mas eu quero também, minhas amigas, da forma assim mais
verdadeira, experimentar um Natal tranquilo que eu nunca experimentei, que eu nunca vivi. Os natais que eu celebrei com a minha família por muito tempo, e eu acredito que até hoje, infelizmente, eles foram e são atravessados por conflitos, por dores, por muito silêncio. E sabe essas coisas que a gente assiste em filme? Da família toda montando a árvore de Natal juntas. Isso nunca aconteceu na minha casa, por exemplo. E eu quero fazer isso, sabe? Eu quero montar a árvore de Natal da minha primeira casa, que é uma casa sem caos. De vez em quando, de fato, como nessa semana, eu fico procurando alguns caos para eu me segurar e me sentir segura. Muitas vezes, algo que acontece aqui é que eu fico pensando no que pode ser melhor para Sofia, minha namorada, no que pode ser melhor para Caju, e eu esqueço de pensar no que vai ser melhor para mim. E eu fiquei surpresa com isso. Quando a gente está em um processo de autoconhecimento, né? A gente fala tanto sobre cuidado, sobre saber se reconhecer, mas na verdade é que na prática é muito difícil e algumas vezes a gente vai escorregar. E eu sei que eu tô escorregando. Eu sei que tem alguns hábitos que eu posso fazer para que eu saia um pouco mais do caos e me aproxime mais da Sofia que eu desejo, sabe, ser, e para que também eu não continue com essa ideia de que eu vou conseguir salvar as pessoas que eu amo, livrar as pessoas que eu amo do caos interno que cada uma lida, porque eu não vou. Eu sei que eu ainda tento, por exemplo, fazer isso com meu irmão. Eu tenho um irmão de 15 anos, ele é o grande amor da minha vida. Eu sempre estive muito presente desde o nascimento dele, trocava as fraldas, dava banho, sabe? Bem irmã assim mais velha, que esse também é um lugar de peso. Eu posso fazer um episódio sobre isso, se vocês quiserem, comentem aqui. E quando eu vi, eu tava tentando protegê-lo das coisas que tinham me machucado. Mas se eu protegesse, evitando que ele fosse machucado, por um lado pode ser algo muito bonito, mas por outro, eu estaria também privando ele da experiência que é a vida, né, amigas? É que no fundo, eu não queria que ele experimentasse alguns traumas que eu experimentei. Não queria que ele crescesse como eu, assim, sabe? Sempre buscando um caos para se sentir pertencente e até mesmo legítima, assim. Todas as vezes que eu tentei, por exemplo, ajudar, né, fortemente os meus pais com alguns conflitos dentro de casa, assumindo mesmo esse lugar de heroína, eu me tornava uma esponja também. Quando você quer ser heroína do outro, você se torna uma esponja de problemas. Você absorve tudo que tá acontecendo ali, sabe? E aí fica difícil mesmo pensar em si, porque você tá afundada em águas que não são suas, sabe? Diversas vezes eu fiz isso. Eu me afundei em lágrimas que eram somente da minha mãe e que eu não tinha responsabilidade por aquelas lágrimas. É claro que eu não fazia isso de forma involuntária, mas por muito tempo eu fui estimulada a isso, sabe? Pais que depositam, infelizmente, nos filhos a expectativa de mudança de vida e de realidade. E agora, né, que eu sou adulta, faço terapia e tal, ainda assim é muito difícil me desprender desse lugar, de não querer ser essa esponja, de não querer ser essa heroína. E quando eu não sou a heroína e digo não, e preciso lidar somente com os meus problemas, consigo viver uma realidade mais tranquila, eu fico também desconcertada, sabe? Naquele livro que a Hooks fala que o amor, ele também é lidar com o tédio, eu entendi isso quando se trata das nossas relações interpessoais, das relações que a gente tem com o outro, mas eu tinha esquecido também que na própria relação de amor próprio que eu construo comigo, eu também vou lidar com o tédio. E quando o tédio chegar, como ele tem chegado, eu não preciso buscar o caos para me sentir viva novamente. Muitas vezes a depressão faz isso comigo, né? Eu tenho distemia, que é uma depressão crônica, então de vez em quando ela é outro monstrinho que fica aqui no meu ouvido. Pensar no tédio como algo que vai acontecer dentro
dentro da gente e que talvez ele não precise de uma solução imediata, sabe? Que ele precise talvez um pouco do nosso silêncio e do nosso cuidado. Um dos momentos da minha vida que eu mais fui cuidadosa comigo foi no ano de 2020, eu sinto assim, que eu saí de uma relação abusiva, comecei a buscar relações mais saudáveis, comecei a buscar terapia, e eu já até mostrei esse meu diário da época, que é um diário assim que eu amo muito e que me ensinou muita coisa. A Cajuzinha quer fazer parte. Pra quem tá vendo em vídeo, fala oi! E esse diário, amigas, ele me ajudou assim a recomeçar quando eu nem imaginava que escrever carregava tanta potência. E daí eu olho pra essa Sofia de 2020, 2021 com tanto carinho que eu abri ele hoje mais cedo e fiquei pensando quais hábitos dessa época eu posso resgatar pra tentar lidar com uma vida mais tranquila sem que eu precise ser a heroína das pessoas para que eu seja amada. Olha isso aqui, gente. Não sei se vai focar. Ele completamente rabiscado. Inclusive, no dia 13, nesse sábado, eu vou fazer uma oficina, Diários de Recomeço. Começa às 11 horas e termina meio-dia e 15, pra gente falar sobre o diário, como utilizar o diário de forma estratégica e saudável. Para quem quiser participar, eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio. E isso é algo muito bonito, sabe? Essa Sofia de 2020... ela nunca, eu tenho certeza, ela nunca imaginaria que 5 anos depois a gente teria um podcast, a gente teria lançado um livro, que a gente estaria, assim, encarando o fato de que a gente não vai conseguir salvar as pessoas que a gente ama. Que o que a gente pode fazer, talvez, é tentar se salvar e ainda assim isso é muito trabalhoso. E sabe como a gente se salva? Assumindo inclusive que a gente não precisa viver constantemente no caos e que as coisas que aconteceram e nos machucaram, elas não precisam definir a história da nossa vida. Na semana passada, eu fiz um episódio muito especial sobre romper padrões familiares e depois que eu gravei esse episódio, eu fiquei pensando uma coisa, que quando eu olho para o caos e eu olho também para esse papel de heroína, eu vejo que eu sou muito leal com eles, sabe? Eu sou tão leal que todas as vezes que eu rompo com o caos e eu vou viver a tranquilidade, que eu rompo com o papel de heroína e penso mais em mim, quando eu faço isso, eu me sinto muito triste pela lealdade que eu tenho a esses papéis que eu já assumi demais na minha vida. Mas, amigas, se tem uma coisa que eu tô aprendendo, é que a gente não precisa ser leal aos nossos traumas. A gente não precisa ser leal ao caos, sabe? Se no episódio passado eu falei sobre a importância da gente trair o trauma, nesse episódio chegou a hora da gente fazer o divórcio. Dá um tchau para essas categorias que muitas vezes nós mulheres, sobretudo, nós mulheres negras, pessoas LGBTs, nós somos incentivados a assumir, né? Tem caos maior para uma pessoa LGBT no momento que ela tá decidindo se vai se assumir ou não. Tem caos maior na vida de uma mulher que decide dizer não para uma relação que tá machucando ela, sabe? Ainda mais com essa sociedade, cada vez mais a gente vê tantas notícias difíceis de feminicídio. É também uma questão da forma como nós fomos ensinadas a sempre estar nesse lugar de obediência. E se por acaso alguém um dia me falasse bem assim: Sofia, como você descreveria a sua versão adolescente ou a sua versão criança? E eu sei descrever perfeitamente, amigas. Eu era uma criança quietinha, que minha mãe, sei lá, falava: Sofia, senta agora pra fazer atividade. Eu só abaixava a cabeça e ia. Perguntava alguma coisa para os meus pais: posso fazer isso? Não pode. Concordava. Ia. Uma amiga falava algo que me machucava, pedia desculpas e saía. E apesar do meu semblante silencioso e obediente, por dentro eu estava assim, puro caos. E se essas mesmas pessoas que não me ouviram pedissem a minha ajuda, eu não ia negar. Eu ia dizer sim. O caos que eu vivo internamente tem muito a ver
com um sim que eu digo constantemente para as outras pessoas e não consigo dizer para mim. Eu tô numa rotina bem cansativa, assim, de trabalho, amigas. E eu tô lançando a oficina justamente, assim, nesse lugar de apoio de trabalho também. E eu amo tudo que eu faço, mas eu tenho percebido os nãos que eu tenho me dito, sabe? E depois eu fico me perguntando, ai, Sofia, por que você tá vivendo o caos? Porque eu não tenho me dito sim. Porque eu não separei um dia dessa semana, desses próximos dias, para poder descansar, para poder ficar um dia todo sem fazer nada, para andar pelo parque, sabe? Para fazer coisas que eu gosto e que me nutrem. E eu sinto que essa Sofia aqui de 2020, apesar do grande processo de autocobrança, ela buscava fazer mais coisas por si. Nessa época, além de escrever muito, eu fazia muita meditação dentro de casa, assim. Eu cuidava bastante do meu lado espiritual. E quando eu falo espiritual, amigas, eu não tô falando de religião, tá? Eu tô falando sobre estar atenta mesmo ao que se passa por dentro, aos nossos processos de intuição. E como eu tô nesse caos imenso de trabalho, de rotina, de preocupações alheias, com coisas que nem me pertencem, eu não tô conseguindo me escutar. Depois desse episódio, inclusive, eu vou fazer uma terapia extra pra ver se eu consigo me escutar com mais autonomia, sabe? E eu tô lendo um livro maravilhoso que a minha namorada me indicou, Tornar-se Pessoa. Esse livro ele foi escrito por um psicólogo e daí tem uma parte que eu queria muito ler pra vocês. Nas minhas relações com as pessoas, descobri que não ajuda a longo prazo agir como se eu fosse alguma coisa que eu não sou. Não me serve de nada agir como se estivesse bem quando me sinto doente. E para nós, o clube das mulheres que querem ser aí as heroínas, de nada adianta a gente fingir que está bem quando a gente está se sentindo doente. Para as nossas relações, as verdadeiras, as que ficam, mesmo que sejam poucas, mas principalmente para a relação que a gente quer ter dentro da gente, de nada a gente adianta fingir que tá tudo bem. De nada adianta tentar assumir esse lugar de heroína quando a gente não tá conseguindo nem lavar os pratos da nossa casa, sabe? Esse episódio é só para que você observe se você não tá dizendo muito sim para o caos, muito sim para todo mundo e esquecendo de você. 2026 tá batendo na porta, né, minhas amigas? E esse é um momento que, eu não sei vocês, mas eu fico muito reflexiva, assim, das coisas que eu quero fazer. E ano que vem, eu quero fazer um monte de coisa comigo, sabe? Parar de ficar me perguntando, o que é que fulano vai achar? Será que é isso que minha amiga quer comer? Eu quero pensar no outro demais, assim. Isso eu já faço, amor. Eu quero conseguir pensar em mim. E eu quero conseguir pensar em mim sem precisar fazer sempre o exercício. Eu quero que se torne algo natural. De, estou pensando em mim. E é isso que eu quero fazer hoje, nessa quarta-feira, nessa terça, nessa quinta. Que se torne um hábito também. Porque é justamente isso que estava acontecendo, sabe? Eu estava sendo a heroína de todo mundo e me tornando uma vilã pra mim. E eu não quero mais assumir esse lugar. A gente vira esponjas, minhas amigas. Se a gente insiste nesse lugar, a gente também não consegue sair do caos. E é claro que caos não significa somente tentar assumir esse lugar de heroína, tem a ver com outras questões. Prometo depois também fazer um episódio só sobre isso. Mas eu fiquei pensando que esses dois assuntos, eles se conectam assim. Principalmente nesse momento da minha vida, que eu vou viver aí o meu Natal sozinha. Minhas amigas, antes dos conselhos, não esquece de favoritar o podcast. Quem escutou até aqui, comenta uma estrela para eu saber. E antes dos conselhos, não esquece de favoritar o podcast e comentar aqui o que você achou. Sophie, estou me mudando para São Paulo ano que vem e queria saber um pouco da sua experiência. Ai, amiga, é uma experiência de altos e baixos, assim. Mudar de cidade já é um grande desafio, mas esses dias eu até gravei um vídeo com a Nath do Para Dar Nome às Coisas e eu cheguei à conclusão de que talvez o meu maior erro tenha sido querer transformar São Paulo logo em minha cidade, sabe? Fiquei com muita pressa assim, de fazer amigo, de fazer amiga, de arrumar logo a casa, de saber todas as ruas, de saber todos os ônibus e metrôs, que eu não tive tempo de perceber o que estava acontecendo com o meu corpo. Que eu estava em uma nova localização geográfica e isso muda muito
De verdade, minha amiga. Então, assim, chega de mansinho, vem devagar. Não vai ser fácil, mas com certeza vai ser uma história muito bonita pra ser contada e ser vivida. Minhas amigas, espero que esse episódio tenha sido um colo pra vocês, assim como foi pra mim. Um beijo e até semana que vem.